Olá, boa noite. Você está aqui no canal do NUSP, no Instagram do NUSP. Nossa querida doutora Rosângela já chegou. Já vou lhe convidar, doutora. Alegria me ver de novo hoje. Que bom, que bom. Que bom. Hoje é um dia cheio de lives, mas é muito gostoso. Eu estou dando boa noite aqui para quem já está aqui conosco, para quem vai nos assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutor Flávio também já entrou. Já vou aceitá-lo. Deixa eu ver aqui. É um prazer para nós aqui do NUSP receber doutora Rosângela, doutor Flávio Ferreira. Olá, doutor. Boa noite. Vamos aguardar o doutor, então, Domingos. E, enquanto isso, eu gostaria de dizer que o Sistema de Saúde e Práticas Integrativas, ele é um movimento colaborativo, que iniciou há 2 anos e meio. A doutora Rosângela é a nossa parceira número 1, está desde o início, foi a primeira que aceitou estar conosco nesse movimento, que é um movimento voluntário e colaborativo em prol do conhecimento com responsabilidade a respeito de saúde e práticas integrativas, com essa base realmente alargada da medicina convencional, né, com base em ciência quântica, em todos esses conhecimentos que estão... deixa eu ver aqui, o doutor Domingos também já está aqui, já estou aceitando. Eu sou Ana Monteiro, eu iniciei esse movimento ainda dentro da Associação Comercial do Estado de São Paulo, depois a gente acabou sendo convidado a caminhar com as próprias pernas. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando, na verdade, a volta aqui do NUSP em 2026 com essa proposta da NUSP Talk, com a doutora Rosângela, então, se cironeando aí, os convidados. Então, doutora Rosângela, agora com a senhora. Obrigada, Ana. Beijo no coração. Obrigada para o meu querido colega Flávio, meu grande parceirão aí, o Domingos, né? Estamos aqui hoje e, assim, a gente tem muita coisa sempre para falar, né? Aliás, se tem o microfone para nós, né, o negócio vai longe. Mas, na verdade, a ideia hoje, além de inaugurar esse NUSP Talk, né, que eu achei bem interessante, que está começando nesse canal no NUSP, é convidar vocês todos para darem uma olhada no nosso curso. Nós temos um curso de imunonutrição, que a Ana Monteiro, ela nos apoia, né, e aí ela vai botar aqui, durante a nossa live, o link para quem quiser dar uma olhada, porque a gente tem um curso, eu e o Flávio, é um curso sobre nutrição, que estamos aí já com, sei lá quantas centenas de alunos, mas nós estamos sempre falando desse curso por causa da importância da imunidade e a importância de entenderem que tudo tem a ver com a nossa nutrição. Então, a gente está aí com a inauguração do NUSP, estamos com a chamada para o nosso curso. Agora, dia 19, nós vamos ter uma mentoria ao vivo, em cima para os alunos do curso, para quem já é nosso aluno e para os novos alunos, estão abertas as inscrições, né? E nós estamos também aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre algumas coisas da imunidade e, principalmente, por isso, Domingão Imune, tá, gente? De tanto que ele é um grande, né, um grande conhecedor, mas principalmente um player dessa proposta da imunidade aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, né? E ele tem uma característica muito, muito rara. Ele sabe tudo sobre nanotecnologia. As pessoas acham que isso é fácil, mas não é. Eu vou dizer para vocês. Então, a gente está com o Domingos aqui também para falar de imunidade, e eu queria que ele nos desse uma explicação sobre nanotecnologia, porque vocês têm que conhecer
é importante e cada vez mais está sendo utilizado. Mas eu quero começar pedindo para o Flávio. O Flávio está no interior do Mato Grosso, né, Flávio? Então, ele está lá correndo um risco da internet. Então, já que ele está aqui bonitinho aparecendo, eu quero convidar, então, para o doutor Flávio Ferreira, nosso imunologista, e mais um monte de outras coisas que ele tem de curso, falar um pouquinho do que ele traz para nós aqui antes que caia a internet dele. Vamos lá, Flávio. Primeiramente, boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade de participar com vocês. Para mim, dois monstros aí consagrados da imunologia, da saúde, né? Eu sou muito grato a essas pessoas. Na minha vida pessoal, eu tenho só gratidão e respeito por essas duas pessoas. E também por você que está nos assistindo, estou grato e respeito o teu tempo de você estar com a gente aqui, porque uma grande riqueza é o nosso tempo. Vamos lá. Primeira coisa é uma definição do que é imunidade. Imunidade é proteção e equilíbrio. Se você gravou essas duas palavras, você entendeu tudo que eu vou falar aqui hoje. Imunidade é proteção e equilíbrio. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Estão me ouvindo bem? Posso só dar um pequeno palpite? Seria bom que quando o Flávio estivesse falando, a gente desligasse o microfone para não dar microfonia, que está dando um pouco de microfonia. Certo. Agora, vocês estão me ouvindo? Tá. Então, vamos lá. A imunidade, ela tem tudo a ver com a nutrição. Por quê? As células de defesa, os anticorpos, são todos feitos de matéria orgânica. E da onde vem essa matéria? Da absorção de nutrientes. Olha aí, então imunonutrição. Da mesma forma, se você absorve os nutrientes, mas você se defende errado deles, eles não vão ser absorvidos. Então você tem uma noção de entender sobre imunidade e nutrição, a economia que é na tua vida, a sabedoria, o discernimento que você vai ter ao adquirir um complemento, um suplemento, um tratamento que seja de nutrição e imunidade. Olha que top, que importante esse curso. E eu quero começar aqui com uma bomba, já para o Domingos e para a doutora Rosângela Arndt, né? Eu adoro ser polêmico. Sabe quem que é a principal interface entre a imunidade e a nutrição? Sabe quem faz essa ponte? O sistema linfático, que é pouquíssimo falado. A gente já ouve falar dele lá na escola, mas o sistema linfático é quem conecta a nutrição à imunidade. Olha só, o sistema linfático, ele coleta líquidos e grandes moléculas dos tecidos. Então, ele absorve coisas que a corrente sanguínea não consegue absorver. Quem absorve é o sistema linfático. E isso se dá também no intestino. Uhum. Quem absorve gorduras saudáveis e quem absorve as vitaminas que nadam com gordura é o sistema linfático. Então, vitamina A, D, E e K, tão famosas, elas só vão ser absorvidas corretamente se a tua imunidade estiver equilibrada através do teu sistema linfático. Olha que coisa interessante. Aí o que acontece? O sistema linfático pega isso tudo, leva lá para cima do coração, aqui na subclávia, e joga na corrente sanguínea. Olha que interessante, é um outro sistema, é um sangue branco. A linfa, ele pega isso, esses nutrientes todos, e vai jogar na corrente sanguínea. Olha que importante. E aí que vem o pulo do gato. No caminho, Deus fez tão bem a obra que isso tudo é filtrado e é acrescentado defesas. Então, essa matéria-prima, gorduras, vitaminas, moléculas grandes, são drenadas pela via do sistema linfático, que é uma via de absorção,
E no caminho passam por órgãos de imunidade. E sabe o que acontece? Pasmem vocês. Filtração de células doentes e filtração de células cancerosas. Olha só a importância do sistema linfático ligado à nutrição correta, faz uma filtragem, uma filtração de células doentes, de moléculas ruins. Então, todo esse conjunto de nutrição e imunidade, ele se dá inicialmente através do sistema linfático. E lá no intestino tem umas regiões redondinhas, parece uma fatia de rocambole. Se chama placas de Peyer. Escreve Peyer, P-E-Y-E-R. Placas de Peyer. Ali o verbo se faz carne, no sentido da imunidade, né? Então, o que acontece? A informação se converte em moléculas e células de imunidade. E isso aí pode ser potencializado, modulado por nanotecnologia natural. E daqui a pouco nós vamos falar para vocês. Tudo isso você aprende no curso de imunonutrição. Tudo. Então a gente começa lá do básico, de aspectos nutricionais, do que é imunidade, do que é célula. Por quê? Eu vou finalizar minha fala aqui rapidinho. A inflamação é necessária à vida. A inflamação aguda é necessária à vida. A inflamação crônica não, mas a aguda sim. Desde que regulada pela imunidade. Então tem essa vírgula. A gente não fala assim, o ser humano tem que ser visto como um todo, vírgula, respeitando a sua individualidade. A inflamação é necessária à vida, vírgula, desde que se respeite a imunidade. E isso tem a ver com nutrição. Então, imunidade sem nutrição não funciona. Nutrição sem imunidade não funciona. O que é que funciona e onde você vai investir? No lugar certo, na imunonutrição. Então agora eu passo a bola para a doutora Rosângela Arte e para o Domingos e fico aqui à disposição. Maravilha. Eu fico muito feliz de você trazer essa proposta, né, de nós olharmos com outros olhos para o sistema linfático, até porque as pessoas acham que o sistema linfático só serve para fazer edema, linfedema, lipedema. Na verdade, é isso mesmo que o Flávio falou, e é importante que tenham esse conhecimento e aprendam como a gente vai ajudar as pessoas a entender isso melhor e o que fazer para ajudar as pessoas a melhorar. Então, eu gosto muito da gente olhar para isso pensando em ferramentas, e a gente tem muitas ferramentas que nós podemos usar, e uma delas, que eu vou passar agora para o Domingos, e o Domingos pode se apresentar um pouco melhor aí, Domingos, mas uma das ferramentas que eu vejo como fantásticas é justamente a aplicação da nanotecnologia dentro de propostas da imunidade, de ferramentas da imunidade, né? Então, Domingos, por favor, fale um pouquinho aí e nos explique da nanotecnologia. Vamos lá. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, Flávio. Meu orgulho, uma pessoa que eu posso te dizer que eu acompanhei desde 2019 a sua evolução em todos os aspectos. Doutora Rosângela, uma bênção que o Flávio trouxe, essa conexão, e a gente só tem que agradecer. E a Ana Monteiro, prazer aqui estar mais uma vez a gente conversando, é um prazer falar contigo. Eu acredito que nós tenhamos uma missão. E a missão é o quê? É levar informação. Eu, como também sou professor de imunoterapia integrativa, posso dizer para vocês que existe uma coisa que vocês não podem esquecer em hipótese alguma. As pessoas que estão aqui falando com você que está interessado nesse curso de imunonutrição, é que o que é óbvio para nós pode ser um milagre para vocês e para os seus pacientes e para as pessoas que você conhece. O desconhecimento sobre nanotecnologia
ele é absurdo. O desconhecimento sobre o sistema imunológico é assustador. Quando eu escuto o Patrick Soon-Shiong, nós estamos falando de um dos cientistas que criaram quimioterapias como a Abraxane. Para a pessoa chegar e ser dona do Los Angeles Times, presta atenção, o cara é dono, ele comprou um jornal. E eu tenho orgulho de seguir esse cara há mais de 15 anos. Nem no Brasil ninguém o conhecia. Ele chegar numa rede de televisão e falar que 99% dos oncologistas não entendem nada de sistema imunológico e nem sabem o que é linfócito T, eu me senti contente porque há 16 anos eu falo isso, mas sou uma voz isolada. Só que agora, graças a Deus, a gente tem pessoas de peso. Né? Flávio, doutora Rosângela, quando a gente começa a ter pessoas de peso repetindo o que a gente sempre não se cansa de repetir, e eu não vou me cansar de repetir, nós precisamos entender o quê? A informação, quando é entregue, e entregue de uma maneira fantástica, espetacular, como eu sei que a doutora Rosângela e o Flávio fazem, e eu humildemente também o faço, eu posso dizer para vocês que muda a tua vida. Muda. E por que muda? Porque a coluna vertebral da identidade fisiológica de todo ser humano é o sistema imunológico. Esqueça, não tem outra coisa. A base do que você quiser fazer com qualquer pessoa, ou com qualquer paciente, ou com qualquer pessoa que esteja ao teu lado, necessitando de alguma coisa, a primeira coisa que ela tem que se preocupar é o sistema imunológico. Porque você pode fazer o que você quiser. Se o sistema imunológico não reagir, esquece. Eu uso esse exemplo há 16 anos. A doutora Rosângela e o Flávio sabem bem disso. Numa cirurgia, o cirurgião segue o protocolo de uma maneira correta. Eu repito isso há 16, 18 anos. Ele segue o protocolo corretamente. E quando acaba a cirurgia, a única coisa que ele pode dizer é que a cirurgia foi um sucesso. E quando perguntam para ele, mas o meu pai vai ficar bem, minha mãe vai ficar bem, vamos aguardar as próximas 48, 72 horas. O que é isso? É a reação imunológica. Porque se não houver, esquece. Pode fazer o que quiser. Por isso que eu sempre digo, só existem duas coisas que curam. E uma delas é interligada. Que é Deus, por intermédio do seu filho, a sua fé, respeito à fé de todo mundo, cada um tem a sua, e o teu sistema imunológico. O restante são ferramentas. E o Flávio e a doutora Rosângela são ferramentas importantíssimas, e eu me incluo nisso, logicamente, para levar até você ferramentas que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, Domingos, o que é nanotecnologia? Nanotecnologia é o seguinte: como é que nós estamos falando entre nós aqui? Doutora Rosângela nos Estados Unidos, Ana Monteiro para onde, Ana? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Flávio no Mato Grosso, eu em Americana. Nós só podemos falar, só acontece isso graças à nanotecnologia. Ah, mas Domingos, eu não acredito na nanotecnologia. Então joga o teu celular fora, joga tudo que você tem no lixo e volta a usar o telefone da rodinha. Tá? Pega o teu carro, que é todo eletrônico, e pega um Fusquinha 1974. Você está no século XXI. Então, quando a gente fala em nanotecnologia, nós estamos falando em 10 a menos 9. Nós estamos falando de um poder de absorção que nem o suco gástrico consegue atrapalhar. Porque ele passa de uma maneira e é absorvido nas placas de Pear, que o Dr. Flávio acabou de falar, de uma maneira absurda. Vamos fazer uma pequena analogia. O que é mais fácil? Diga para mim, o que é mais fácil? Você achar um elefante ou uma pulga? Diz para mim. Nós estamos numa escala métrica. Elefante e pulga. E se eu falar da pulga, você vai achar a pulga da pulga? Nós vamos reduzir isso
até algo que é nanotecnológico, 10 a menos 9, para você ter uma ideia, é inferior ao tamanho de uma bactéria. 1000 vezes mais baixo. Domingos, e o vírus? Mais ainda. Vocês têm ideia de quantos vírus cabem dentro de uma célula? Você que está nos ouvindo, você aluno, você profissional de saúde, são mais de 100 a 1000 vírus dentro de uma célula. Agora, você calcula você ter ferramentas que dentro de uma cápsula você tem bilhões de nanomoléculas, bilhões de nanomoléculas a um peso de 600 quadrilhões numa inversão de uma laranja. Estão entendendo? Pega uma laranja e divide ela em 600 quadrilhões. É isso que o teu organismo vai poder absorver. A partir desse momento, a tua saúde muda. O que eu estou falando aqui não é do Domingão, não é da doutora Rosângela, não é do Flávio. Nós estamos falando de ciência, comprovação. Eu, há 18 anos, eu tenho evidência do poder da nanotecnologia. E agora eu faço uma pergunta para você. Posso fazer? Eu vou fazer. Se você não acredita, por favor, joga o seu celular fora, que eu conheço aqui uma loja de antiguidades, onde tem os telefones de rodinha, que eu posso vender para você, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, gente, e assim, só para complementar o que o Domingos está falando, o Domingos, ele inclusive é um autor de vários artigos publicados sobre nanotecnologia. Ele também desenvolveu uma espécie de pele artificial, não é bem isso, né, Domingos, mas é algo parecido com isso, que serve para lesões e feridas, né, uma membrana. Então, as pessoas, às vezes, elas não entendem que a gente, né, é multifuncional, faz várias coisas, mas o Domingos, ele tem uma importância muito grande na área da saúde para a gente, em termos de pesquisa. E o que o Domingos está colocando para vocês é o seguinte: a aplicação de tecnologias, levando a pedacinhos tão pequenininhos, que são obrigatoriamente absorvidos, nós, com essa aplicação de nanotecnologia, nós conseguimos fazer com que o nosso sistema imunológico melhore absurdamente. Por quê? Porque informação, e é uma informação materializada. Só que ela é materializada em pedaços tão pequenos que fica impossível de não receber a informação. Então, ele não tem nada a ver com onda vibracional, como a gente sempre fala dentro da quântica, mas ele tem a ver com a informação biológica. Isso é fantástico, gente. Isso é uma coisa assim apaixonante quando a gente começa a falar sobre isso, né? A estudar sobre esse assunto. Mas não é só isto, né? Então, o que mais que a gente pode falar? A gente está falando aqui de aplicar a nutrição na imunidade. O que falou Flávio é exatamente isso. O que nós temos de certeza é que sem nutrição adequada a imunidade não funciona. Sem informação adequada, a imunidade também não funciona. Então, a gente precisa de tudo isso ao mesmo tempo, e nosso corpo é fantástico. Eu sempre digo que a forma com que o sistema, né, os nossos sistemas, o nosso organismo consegue dar conta de tudo que acontece. Aliás, tem uma frase que eu falo muito que cabe agora aqui: viver faz muito mal para a saúde, porque a gente está numa situação em que tudo na nossa volta pode nos intoxicar, pode criar, né, desafios, e aí nós estamos em contato com vírus e bactérias o tempo todo, mas dentro de nós temos também a produção sempre de células anômalas. A gente está o tempo todo produzindo células mutantes que podem se transformar em células cancerígenas. E é para isso que nós temos um sistema imunológico tão variado. Ele é um verdadeiro exército com todas as suas peculiaridades, vários tipos de batalhões e várias células especializadas, né? Como a gente tem aí ouvido falar do exército como um todo. Então, tudo isso
é importante que a gente tenha esse conhecimento, e o nosso curso de imunonutrição, ele leva esse conhecimento para vocês. Começando lá, qual é a melhor dieta? Quando a gente fala em dieta, isso também é uma outra coisa importante, né? Quando a gente fala em dieta, as pessoas só pensam em comer salada para não engordar. Não, a gente está falando aqui de quais são os melhores alimentos que a gente vai fazer de escolha alimentar. E a gente vai começar falando disso, falando, por exemplo, que existe hoje um plano alimentar, está lá no meu blog, rosangelaarnet.com.br, aliás, está no meu livro novo também, estou aqui com o livro, fazer propaganda do livro aqui. Ó, meu livro novo, acabei de lançar, tá? Ele já está disponível no meu blog, lá no meu site. Aqui nesse livro eu tenho a dieta baseada exatamente nessa observação do plano alimentar tipo mediterrâneo, tirando os alergenos, né? Vou deixar agora tocar a bola de novo pro Flávio, para ele falar do que é alergia, o que são os alergenos, né? Então, tirar alergenos básicos da dieta, parar de comer o que te faz mal, como eu digo, né? Mais importante, comer o que faz bem, a gente tem que parar de comer o que faz mal. E ainda, além de nós termos esse conhecimento em cima da nutrição, também tem que ter um entendimento de por que a gente fala, por exemplo, que vitamina D é bom para a imunidade, tá? Mas isso é outra história. Vamos agora passar para o Flávio falar do que é alergeno e do que é alergia, Flávio. As pessoas se misturam isso o tempo todo, né? Me explica um pouco melhor isso. Vamos lá. Imunidade é igual sogra. Não pode vir de mala nem de chinelo. Né? Então, vamos lá, vamos entender bem. Isso é um equilíbrio. Então, a nossa imunidade, ela não pode falhar, mas também não pode exagerar. E o que é que são as alergias? São exageros da imunidade, são respostas, defesa do organismo além da conta, assim como as doenças autoimunes. Pois é, se você não sabia, fique sabendo. Alergia é exagero da imunidade. E alergia alimentar é diferente de intolerância alimentar. Isso a gente pode fazer uma live só sobre isso, mas no nosso curso de nutrição a gente fala sobre isso. Olha lá, deixando você curioso e com vontade de fazer o nosso curso. As alergias, elas envolvem imunidade. As intolerâncias, não. As alergias, elas têm que ter um alergeno, uma proteína, uma substância que cutuque a imunidade. É igual dar uma paulada no cacho de abelha. Isso é alergia, envolve imunidade. As intolerâncias, elas são deficiências da digestão. A pessoa não tem substâncias químicas que ajudem a digerir. Por exemplo, intolerância à lactose. Não é uma alergia do leite. Lactose é um açúcar. Ninguém tem alergia de açúcar. Então a pessoa não tem lactase. A enzima que digere a lactose. Entendeu? Então quando a doutora Rosângela Arce, ela fala de uma dieta onde ela procura livrar o máximo possível de alergenos, é uma dieta bem pensada e aplicada à imunidade para que possa fazer uma modulação da imunidade a começar da dieta. Então, eu lancei uma tríade esses dias no consultório muito legal com meus pacientes. E vou passar para vocês agora que estão nos ouvindo e para vocês dois, para vocês três. Há uma diferença entre tratamento, complemento e suplemento. Olha que legal. Então, quando você começa uma dieta assertiva, como a da doutora Rosângela Arce está preconizando, você começa um tratamento. E aí você dorme bem, você faz exercício físico, você gerencia o estresse, aí você tem um complemento. E aí você usa um suplemento com nanotecnologia, nessa pequena informação tão maravilhosa, cheia de grandes efeitos, você tem um suplemento. Tá? Que é uma molécula bioativa. Então nós temos agora, repetir, tratamento, complemento, suplemento. Bem fácil para todo mundo entender.
tudo é válido. Então, por exemplo, eu quero ir do Mato Grosso para São Paulo, né? Tratamento, eu vou num veículo que anda. Pode ser um Fusca, né? Tratamento, vai chegar lá. Com que velocidade, não sei. Complemento, eu posso pegar em um carro com motor um pouco melhor. Eu vou complementar a minha viagem com uma informação, né, de melhor potência. Suplemento, se tiver um ar-condicionado, então, melhor ainda. Então, aí está completo para vocês entenderem. Então, é fantástico essa informação que nós estamos trazendo para vocês de imunonutrição. Tá? Então, vou repetir. Um alérgeno ou alergeno é uma substância, geralmente uma proteína, que cutuca a imunidade. E a imunidade responde de forma exagerada. Então, agora vou jogar aqui uma bombinha para vocês aí pensarem. É possível modular a imunidade. É possível. E tem várias ferramentas para isso. Não é garantido. A Bíblia é muito clara. Tudo é possível ao que crê. Não diz que tudo é garantido. Mas se você tem um campo de possibilidades, por que não usufruir dele? Então, hoje nós estamos trazendo para vocês ferramentas através da tua inteligência, que você converteu numa emoção, e você vai converter numa molécula de bem-estar. Aí vai um monte de ideia de serotonina, endorfina, tal, que o conhecimento te traz. E olha aqui, ó, essas 4 pessoas que estão aqui na live, a Ana, a doutora Rosângela, o Domingos, eu, nós estamos aqui com boa intenção e coerência. Tudo que está falando aqui é científico, tá? Então, pessoal, aproveitem a deixa, salvem esta live, compartilhe, faça ele adiante essa corrente do bem e comente aqui, a gente quer ver você participar, comente aqui que nós temos um tempo ainda aí para falar e escutar, e essa live é uma partilha, na verdade, é uma partilha de conhecimento, onde eu me sinto honrado de participar. Joga a bola para vocês, meus amigos. Perfeito. Já que você falou nisso, quem não nos segue, por favor, nos sigam, né? Tá mais do que na hora de vocês verem todo o material, né, que a gente tem aí, tá? Tá tudo por aí, vejam aí na descrição também os nossos canais, né? E compartilhar, gente, não custa nada, é super fácil, vocês podem mudar a vida das pessoas. Eu tenho vários exemplos de coisas que eu compartilhei de informação e as pessoas virem me devolver dizendo, nossa, mudou a minha vida, essa informação mudou a minha vida. Então, compartilhem mesmo. E já que a gente falou de alergenos, né, e falamos aqui que nós temos a nanotecnologia aplicada e a gente tem uma participação dessa informação no nosso curso também, e nós estamos aqui com o Domingos. Eu queria que o Domingos desse uma explicação, Domingos, como que uma ferramenta que a gente conhece, que está disponível, né, no Brasil em cápsulas, aplicada na nanotecnologia, consegue fazer a melhora de alergias e doenças autoimunes. E, ó, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Faz 2 anos que eu estou trabalhando, mais ou menos 2 anos que eu trabalho com essa vamos chamar essa tecnologia, e, ó, é impressionante o quanto que muda a vida das pessoas alérgicas. Em todos os sentidos, não só na alergia, a gente levantou a alergia aqui porque tem muita gente com alergia, mas também em situações de desafios imunológicos de todos os tipos, até de câncer, que eu ainda quero falar de câncer antes de terminar a nossa live. Domingos, fala um pouquinho da imunomodulação aí que a gente pode conseguir. Ótimo. Eu vou explicar de uma maneira que não só os profissionais de saúde, mas todo o vosso seguidor vai entender em gênero, número e grau. Não esqueça o que a doutora Rosângela falou, está vendo aqui em cima? Ó? Clica ali, segue o pessoal. Está vendo o aviãozinho que tem embaixo? Ó? O aviãozinho está embaixo do Flávio aqui. Ó. Clica no aviãozinho e manda essa live para o pessoal para assistir. Vamos lá.
Existem coisas específicas. O que eu digo quando falo específico? Você tem vitamina D, coenzima Q10, você tem tantos suplementos, tantos componentes, só que alguns deles são específicos. O que quer dizer específico? Vamos lá. Eu vou pegar um avião em São Paulo e vou para Miami, ok? Eu vou pegar um avião específico, São Paulo, Miami. Mas existem outras rotas que faz São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Colômbia, Porto Rico. Panamá, cidade do Panamá. Panamá, Eu já fiz esse. Panamá. Aí você desce em Orlando, desce não sei aonde, para depois chegar em Miami. Você vai chegar lá que nem um bagaço. Ah, Domingos, eu não entendi o que você quis dizer. Existem algumas ferramentas, ou produtos, ou componentes, que eles também ajudam o sistema imune. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? No processo da chegada até o sistema imune, que é Miami, ele já chega diminuto, ele chega pequeno, ele chega cansado. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Ou com uma miligramagem especificamente pequena, além de não ser nanotecnológico. Perfeito. Se a gente tem alguma coisa que é específico para o sistema imune, onde os receptores, onde o poder de infiltração na célula é 100% e é evidência clínica, científica, eu tenho um voo direto. Ou seja, eu vou ingerir aquilo e aquilo vai ser 100% absorvido pela minha célula. Não vai ter paradas e mais paradas e mais paradas. Que nem o doutor Flávio falou, a vitamina D, o doutor... É bom? É, mas não é específico para o sistema imune. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe especificidade. E a especificidade é essa que a gente está querendo mostrar para vocês. Quando você tem... Lembra o Flávio falando? A sogra não pode vir de mala. Porque se vem de mala, te irrita. Quando te irrita, quer dizer que o teu sistema imunológico está hiperativo. Como é que eu faço para minha sogra ir embora? Ou então o cunhado, quando ele vem no churrasco sem avisar e começa a comer a carne toda e beber toda a tua cerveja. Você fica irado, você fica nervoso, você fica hiperativo. Quando isso acontece, é um malefício à sua saúde. O que nós precisamos fazer? Modular, trazer o teu sistema de energia a nível de resposta imune, está hiperativa, para a modulação. Nem que a gente faça uma gangorra até chegar no equilíbrio. Isso se chama modular. É diferente do estimular. O estimular é que está quietinho, parado, o vírus passa, a bactéria passa, o parasita passa, ele está dormindo, o teu sistema imune está dormindo. O que você precisa fazer? Estimular. Para que a tua CD8 NK, anota aí, NK é célula assassina, sniper. Sniper. E tanto a CD8 como as NKs têm uma coisa que se chama quimioterapia de Deus. Isso vocês vão aprender lá com o Dr. Flávio e com a doutora Rosângela. Nós temos uma quimioterapia dentro do nosso corpo. 99% das células cancerosas, 99% não, 100%, a não ser que esteja hipoativo, o teu sistema está dormindo. Porque nascem diariamente milhares de células cancerígenas no teu corpo. Só que elas são diariamente eliminadas. Como também nascem células de defesa que também morrem. Agora, presta atenção. Muita atenção no que eu vou falar agora. A tua célula morreu. A tua medula produz novos linfócitos. Que eles são virgens. Virgens. Aí eles se chamam naives. Naives é virgem. Aí eles vão para uma boate, que é os glândulos linfáticos, que o doutor Flávio no início falou. Quando eles chegam lá, eles começam a ter a formação, a informação, que eu chamo e exemplifico os glândulos linfáticos como alfândega.
Quando ele incha, pode contar que tem assassino, tem algum problema lá dentro. É a alfândega que está em briga. Vocês estão entendendo? Se torna simples explicar dessa maneira. A partir do momento que essa célula nova ela já recebe informação de qualidade, no caso do linfócito T, que vai para o timo, então pensa que o timo é uma universidade. Então, esse linfócito chega nessa universidade e é posto à prova. Apresenta um patógeno e uma célula boa. Se ele atacar o patógeno, ele é aprovado, pode fazer o trabalho dele. Se ele não atacar, ele morre ali mesmo. Então, esse equilíbrio da imunidade, se ele estiver hiperativo ou hipoativo, você tem a sua mão, a sua condição de poder modular ou estimular. Cientificamente comprovado. Especificamente, informação direta para o teu sistema imune. Lembra o que eu falei? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, tá. Domingos, eu não quero ir para Miami com todas essas paradas. Por quê? Vai me sair barato, só que o barato sai caro, porque eu vou chegar em Miami e vou ficar 5 dias para me recuperar dessa viagem. Enquanto a doutora Rosângela, eu, o Flávio e a Ana, a gente saiu de São Paulo, chegou em Miami e já fomos trabalhar. Por quê? Porque o nosso sistema está apto. E é isso que nós queremos levar até você. Entenda. Parece que é muito difícil, mas o sistema imunológico, sendo explicado para as pessoas com analogia, e eu há 18 anos que eu faço isso, eu sempre brinco, né? Calculo eu em 2010 chegando aqui falando em sistema imunológico. Eu era um nerd, eu era um ET, eu era um maluco, eu era um doido, eu era um charlatão. Aí, de repente, o Domingos é o mesmo, mudou. Por quê? Porque é óbvio para mim, é óbvio para o Flávio, é óbvio para a doutora Rosângela. E eles querem que seja um milagre para vocês. Porque a partir do momento que vocês recebem essa informação e toda essa formação, eu digo, sendo professor dessa área, eu digo para você, transforma vidas. São 18 anos trabalhando com isso. Posso te dizer, o que Deus e o teu sistema imunológico podem fazer é impensável. Tudo na tua vida é e pode ser um milagre. Tá bom, sim, doutora Rosângela? Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero lembrar para vocês uma coisa muito importante, que as pessoas não têm essa noção, tá? 80% de todas as alterações na saúde das pessoas têm a ver com o sistema imunológico. Ou são causadas por um sistema imunológico hipoativo, como falou Domingos, que estava dormindo e não viu o vírus chegar, ou não viu a bactéria, ou viu, mas não deu bola. Ou é hiperativo, como a gente estava falando, no caso de alergias e doenças autoimunes, está atacando a si mesmo, né? Ou são doenças causadas pelo sistema imunológico, mas nós temos também todas as doenças crônico-degenerativas e até o câncer, mas o câncer é uma doença imunológica também, eu já vou levantar isso. Mas todas as doenças crônicas, elas estão ligadas a uma situação chamada inflamação crônica de baixo grau, que é o sistema imunológico que é responsável por ela. Então, vejam a importância daquilo que nós estamos falando. Ana, você queria dizer alguma coisa? Na verdade, eu queria pontuar aqui uma pergunta da Vera Giglio, nossa querida Vera, idealizadora lá da Expo Quantic. Ela fala assim, estudos indicam que parasitas interferem diretamente na imunidade. Procede essa informação? Com certeza. Na verdade, é assim, ó, não é que o parasita interfere, é uma imunidade que não está boa, vai permitir que o parasita entre e fique e tome conta, certo? Essa que é a ideia que a gente tem que ter em mente, né? Então, o Domingos explica muito bem sobre essa questão, né, Domingos? Opa, peraí que eu apertei errado aqui. É isso aí. Olha, Vera, escuta o que eu vou te dizer.
Você mora num bairro e, de repente, o teu vizinho, ele muda para lá e é um parasita. E é um parasita que faz muito mal. E ele começa a entrar dentro da tua casa. E você deixou. Deixou por quê? Porque você dormiu na situação. E quando você dorme numa situação, quando você não reage a uma situação, isso pode interferir na tua qualidade de vida. Porque esse vizinho vai começar a mexer no teu intestino, vai começar a aumentar, se multiplicar absurdamente. Ah, mas ele interferiu no sistema imune? Não. O sistema imune que estava hipoativo e não identificou aquele parasita por intermédio do neutrófilo, etc. e tal, que depois vocês vão aprender lá com o Dr. Flávio e com a Rosângela. Lembrem, a doutora Rosângela acabou de dizer, eu seria um pouco mais, são 84% de todas as enfermidades, 84%, ou mais. O Laí Ribeiro fica bravo comigo quando eu falo esse número. São hiperatividade ou hipoatividade imune. O restante é genético e etc. e tal. Essa é a minha humilde opinião de tudo que eu leio e de tudo que eu estudo. Certo, doutora Rosângela? Certo, doutor? Não, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Tem mais alguma pergunta, Ana? No momento não, mas estamos abertos aqui, pessoal. Aproveitem esses ícones aqui do conhecimento da... Se vocês estão aqui perguntando do que nós estamos falando do curso Imunonutrição. Nos sigam, vejam aí, está fixado o link para o curso. Nós estamos falando também das possibilidades que nós podemos tratar as pessoas, então nos sigam nos nossos canais, pergunte no inbox, lá no privado, tá? Pergunte lá, que a gente vai explicar. Eu, inclusive, na minha bio, eu tenho até um grupo de WhatsApp de estudos em cima desses fatores com nanotecnologia, ok? Eu disse que nós íamos comentar algumas coisas variadas aqui para te dar informação variada, né? E aí eu queria conversar aqui com o Flávio um pouquinho mais sobre essa questão, Flávio, do câncer. Então, assim, quando as pessoas falam em imunologista, as pessoas pensam mais em questões imunológicas de infecções ou de alergias ou tudo mais. Mas câncer é uma doença imunológica também. O que você me diz do câncer e o que você junta câncer com neurociência? Eu vi você falar sobre isso, eu amei. Olá, pessoal, quem entrou agora, seja bem-vindo, né? Vamos lá. Antes de falar de câncer, eu quero falar uma coisa. A relação da imunidade com as doenças neurodegenerativas. Por exemplo, autismo. Os anticorpos criados nas alergias pioram quadros de autismo, porque as mesmas interleucinas, isso você vai aprender no nosso curso de imunonutrição, fazem um papel dual, um papel duplo. Alterações no bioma nasal pelo nervo olfatório pioram Alzheimer, Parkinson, bipolaridade, esquizofrenia. E quem controla esse bioma nasal? A imunidade. E se você não tem uma boa nutrição, você não tem uma boa imunidade. Então, a imunidade e a nutrição estão totalmente conectadas às questões de comportamento. Tá? Vamos lá. Lembra lá no comecinho que nós falamos da placa de Peyer, lá no intestino? Aquela placa de Peyer, ela estimula vários tipos celulares, mas principalmente ela é do sistema linfático. Então ela vai amadurecer os linfócitos T. Isso você vai aprender no nosso curso. Que são os principais linfócitos que reconhecem, reagem e têm memória contra células cancerosas. Então, os linfócitos T e as células NK, que são um tipo de linfócito diferente, né? São as células que reconhecem, reagem
e ter memória contra o câncer. Então, todo câncer, sem exceção, isso eu assino embaixo, é uma deficiência funcional da imunidade. Anotem aí. Todo câncer, sem exceção, é uma deficiência funcional da imunidade. Ou de reconhecimento, ou de reatividade, ou de memória. Tem gente que tem câncer 2 vezes na vida. Vocês já ouviram falar? Né? Por quê? Vamos lá, vou ser mais polêmico ainda. Todos os dias, a gente produz células cancerosas. Todo ser vivo. Quem reconhece e destrói? A imunidade. Por várias vias. Então, vias de anticorpos, vias de linfócitos T, vias de macrófagos, vias de NK, conjunto, aí vai. Isso também acontece com os vírus, tá? Só para fazer uma polêmicazinha aqui, na época do Covid, tinha pessoas que faziam sorologia e dava negativo, porque eles não usam anticorpos, eles usam linfócitos T. No câncer também é assim. Então, vou voltar ao cerne da questão. Todo câncer é uma falha funcional da imunidade, sem exceção. Então, vamos lá. A quimioterapia enfraquece a célula cancerosa, mas quem executa é a imunidade. Os antibióticos enfraquecem as bactérias, mas quem executa é a imunidade. Ok? Então, vou repetir por último essa frase. Todo câncer é uma deficiência funcional da imunidade. Ok? Certo, professor Domingos? Falei esse direito? Já até bati palma. Maravilha. E aí eu vou entrar agora com uma outra coisa, tá? A gente fala então do que é o sistema imunológico, o que são essas células, a gente tem que entender da imunidade, a gente tem que entender esses lados, né? Porque tem a formação da inflamação, nós só conseguimos regenerar e resolver problemas, nosso corpo se inflamar, então a gente inflama, aí tem a segunda etapa, que é a recuperação e a desinflamação, vamos dizer assim, tudo isso é sistema imunológico. E a gente fala aqui da escolha do alimento, a gente vai, então, que é a nossa dieta, a parte nutricional macro, né? E a gente também fala de micronutrientes, porque dentro de cada célula são os micronutrientes que funcionam como cofatores de todo o maquinário celular para que tudo isso que a gente está falando funcione em todas as células. Lembre que nós temos mais de 50, 60, 70, tem alguns que contam que é 75 trilhões de células, né? Então, dentro dessas quantidades aí, nós estamos com um sistema imunológico que produz o tempo todo células novas. Isso é muito importante, essa capacidade fantástica. Quer ver uma coisa? A pessoa interna no hospital com uma infecção gravíssima. Primeiro exame de sangue está lá, 10 mil leucócitos. Leucócitos são as células brancas, que é o conjunto das células do sistema imunológico. Em 6 horas, quando repetir esse exame, ele vai estar com 16 mil. Ele vai estar, às vezes, com 20 mil. Por quê? Porque o sistema imunológico está brigando contra uma bactéria. Então, ele está fazendo célula. Essa é a nossa capacidade fantástica. Então, para isso tudo precisa de nutrientes, tá? Mas eu quero lembrar vocês uma outra coisa maravilhosa. A gente falou aqui que nós temos capacidades de respostas, né? Por exemplo, quando a gente usa suplementos, a gente falou aqui do suplemento. Nós temos no Brasil uma linha, tá, chamada herbal, que não é considerado um suplemento. Aqui nos Estados Unidos, os herbais da medicina tradicional chinesa são suplementos, tá? No Brasil, não. Eles são chamados de herbais. Mas por que eu estou levantando isso? Porque uma outra questão que nós podemos também falar para vocês e que nós abordamos no nosso curso, porque a gente dá várias dicas do que usar e como melhorar o sistema imunológico, nós também, eu queria lembrar para vocês isso, porque eu também na minha bio tenho
um grupo no Telegram, onde eu falo sobre isso. E quero lembrar vocês que aqui no NUSP, tá? Preste atenção, pergunte para a Ana, aqui no NUSP nós também temos, no site do NUSP, nós temos aulas que eu fiz e que estão disponíveis lá sobre a saúde oncológica, sobre a saúde metabólica, onde eu abordo também o uso de herbais, tá? Especialmente este herbal, tá? E eu estou querendo aqui, para nós terminarmos a nossa live aqui com um pouco mais de informação, eu estou querendo dizer para vocês que nós também podemos suplementar, lembra o que o Flávio falou, né? Você complementa e você suplementa. Nós podemos suplementar com um herbal que tem ação para melhorar a sinalização das células. Olha aqui o que eu estou falando, e ele é muito especial, específico, porque a combinação do herbal com o carreador é que faz essa ação, tá? Então, nos acompanhe aqui e pense assim, imagine que você entende o sistema imunológico, você aprende quais são os alimentos ideais, você aprende o que você tem de micronutriente que pode ajudar, você tem uma ferramenta fantástica com nanotecnologia que educa o sistema imunológico e modula, e você ainda tem outra ferramenta que é um herbal que pode e vai sinergicamente com tudo isso que eu estou falando, ajudar tanto nas questões metabólicas como nas questões oncológicas. E eu queria passar a bola agora para o Domingos falar um pouquinho sobre esse herbal, porque o responsável por ter o herbal no Brasil é ele, tá, gente? Não sou responsável. Tive o prazer de ser convidado pelo proprietário para participar desse grande projeto. Pensem em uma planta milenar, com mais de 60 mil trabalhos científicos. Uma planta que a sua propriedade, a sua atividade dentro do nosso organismo, além de ser aprovada pela medicina tradicional chinesa e ser uma boa planta, ela só precisava de um drug delivery. É que nem a gente fala, a Ana, por exemplo, ela quer vir jantar aqui em casa. Mas se eu não dou endereço, não adianta nada. É que nem a pessoa te convida para o churrasco, vamos no churrasco lá em casa, mas não dá o endereço, como é que eu vou? Agora, você pode, de repente, achar a casa, mas o desgaste é absurdo. Agora, pensa você ter uma drug delivery junto com essa terapia herbal que leva a isso para, juntos, enfraquecer, intoxicar, eliminar a angiogênese e aí facilitar o teu sistema imunológico na destruição. Esse era um sonho meu, porque a gente tem, como o Dr. Flávio falou, o enfraquecimento da quimioterapia, do antibiótico, disso, daquilo, ótimo, perfeito. Não estou dizendo o contrário. Mas se eu tenho algo que pode ajudar o meu sistema imune, enfraquecendo essa célula cancerígena ou cancerosa, como queiram, ou até esse tumor que já está se alimentando e que precisa cortar essa angiogênese, você tem uma possibilidade maravilhosa. Em 18 anos que eu trabalho com nanotecnologia, nesse último ano, eu tenho visto coisas maravilhosas acontecendo, coisas fantásticas acontecendo. Eu só digo para vocês, a medicina tradicional chinesa, ou até a suplementação, com raras exceções de evidência científica, como as moléculas em nanotecnologia, o resultado é em 2 horas, 48 horas. Mas na parte herbal, na parte suplementar, você precisa de um timing, 30, 60, 90. Tem pessoas que em 7 dias têm resultado. Parabéns! Me perdoe. Só que cada um tem uma identidade imunológica. A do Flávio é diferente da minha, a doutora Rosana é diferente da minha,
da Ana é diferente da minha, todos nós temos uma identidade diferenciada. Só que o timing vai depender da reação. E essa terapia herbal que a doutora Rosângela está levando até vocês vai fazer diferença em processos inflamatórios, infecciosos, em tudo que... Olha, metabólicos. A doutora Rosângela vai falar tudo isso. Agora, você calcula com esse rol de ferramentas você entregar junto uma informação imune para o teu exército para destruir após eles estarem fragilizados. É uma bênção de Deus. Então, doutora Rosângela, eu acredito que todo esse pessoal que vai assistir essa live, vai acompanhar vocês no curso, vai fazer esse curso, eles têm muito, 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 muito a aprender. Vocês têm e terão ferramentas que mudarão o seu consultório. Obrigada, é isso mesmo. Nós estamos aqui na beirinha, né, de terminar a nossa live. Só quero lembrar vocês de novo do meu livro, Nutrição Integrativa, tá? E aqui, ó, essas coisas todas que nós estamos conversando também estão no livro, viu? Fala, Ana. Eu gostaria de falar o seguinte, nós estamos aqui no NUSP, que é um Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, nós temos um público de diversos terapeutas com diversas técnicas. No entanto, conhecer de imunonutrição ajuda em cada uma dessas técnicas, cada um dos terapeutas, cada um de vocês que tem a sua forma de atendimento, se conhecer, se tiver um aprofundamento sobre imunonutrição, sobre imunidade, acrescentando aí essa questão do herbal, da nanotecnologia, isso ajuda o seu paciente, o seu cliente. Dentro da sua terapia, você vai conhecer melhor, porque se a gente fala, por exemplo, de questões emocionais, a gente sabe que a emoção suprime o sistema imunológico. Né? Então, as terapias emocionais, elas também precisam, você pode intervir a questão da nanotecnologia, e nós temos aí a dualidade, né? Vamos dizer, essa partícula ONU, então você vem com a informação emocional, mas você ajuda o organismo com essa questão da imunonutrição, e isso amplia fantasticamente o seu trabalho como terapeuta. Eu fico, assim, encantada, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, doutora Rosângela, muito obrigada por ter trazido esses convidados ilustres aqui para engrandecer o NUSP. Devolvo a bola, como a gente estava falando de bolas aqui, então, devolvo a bola, a palavra para a senhora. Então, eu só queria agradecer mesmo o convite e essa ideia da gente fazer essa live. Para não ficar nada sem resposta, tá? Eu disse que eu levantei a bola da vitamina D e a gente não falou. Só para vocês saberem, vitamina D nem vitamina L, é um hormônio. Mas o mais importante que eu quero deixar claro aqui para vocês é que as ações são epigenéticas, certo? E a vitamina D, chamada assim, ela atua em 10% do genoma. E as ações que ela faz em termos de melhorar o nosso sistema imunológico, e acreditem, ela tem tudo a ver com o sistema imunológico, são ações epigenéticas. Então, só deixar essa dica, um dia eu faço uma live só sobre vitamina D aí com a Ana aqui no NUSP também. Tá? E aí a gente convida o povo. Eu queria agradecer essas duas figuras aqui que estão conosco, né? Agradecer a Ana pelo convite, o Domingos e o Flávio, moram no meu coração. Agora a gente está muito longe, mas não quer dizer que a gente não se veja de vez em quando, né? E a gente não possa estar curtindo aí junto e passando informação, que eu acho que é a nossa missão aqui. Deixa os dois aí se despedirem. Gratidão, gratidão, gratidão e respeito a vocês três e a todos vocês que nos assistiram. Olha lá, compartilhe, leve essa informação do bem adiante. Para mim foi um prazer. E eu sempre digo, quem não se comunica se estrumbica, mas não fui eu, isso foi Chacrinha. Então tudo isso que nós fizemos aqui foi levar informação. Nós temos uma missão, fazer a diferença e edificar vida. E nós estivemos aqui fazendo isso.
Doutora Rosângela, logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos. Flávio, um beijo nesse coração. Ana, outro beijo. E para você que nos assistiu, compartilhe, tá vendo? Segue todo mundo que está aqui, segue o Flávio, segue a doutora Rosângela, segue todo mundo, compartilha e venha participar desse grande grupo de edificadores de vidas. Um beijo no coração de todos. Muito feliz ano novo, porque acabou o carnaval. Feliz ano novo. Vai começar o ano nesse país. Graças a Deus. Aqui no Rio de Janeiro não acabou, não. Aqui é uma coisa. Mas antes de terminar agora, eu gostaria que a doutora Rosângela mostrasse de novo esse livro que acabou de sair, um livro maravilhoso. Fale rapidinho, termine a live com essa informação, doutora. Gratidão. Então, esse é um livro chamado Nutrição Integrativa para Mulheres 40+, mas serve também para os homens, serve para todo mundo, porque, na verdade, eu tenho uma parte de um capítulo sobre menopausa, que foi que me deu a ideia de escrever o livro, botei minha experiência aqui de 300 anos, né? Eu não tenho problema de falar isso, são 43 anos de formada, 37 anos em consultório, sou nutróloga há mais de 30 anos, né? A gente chama de dinossauro da nutrologia, mas eu coloco aqui ideias práticas, você sabe que eu sou bem didática, eu coloco sobre a parte da dieta, mas o que eu fiz nesse livro foi botar para vocês a informação, por exemplo, coenzima Q10, para que serve? Como que você vai escolher a melhor coenzima Q10? Qual é a dosagem? E quem que precisa e quem não precisa? Porque tem muita informação solta e a gente precisa de uma informação com ciência, baseado realmente em experiência clínica. E eu fiz esse livro com essa ideia. Eu tenho algumas coisas polêmicas, que eu falo um pouquinho também de, né, por exemplo, vacinas ligadas com câncer, algumas coisas assim. Eu botei minha opinião, mas baseado em estudo científico. E também aqui eu falo justamente da imunidade, tem um capítulo inteiro falando de imunidade, porque não tem saúde se não tem imunidade. Então, capítulo inteiro sobre imunidade, falo aqui sobre as possibilidades de ajudar a imunidade, dou um monte de dicas, está disponível no meu site, rosangelarnet.com.br, e só não posso dar o autógrafo, porque estou aqui e o livro está aí, mas uma hora a gente vai se encontrar. Muito, muito obrigada, doutora Rosângela, doutor Flávio, doutor Domingos, a Fernanda Ornelas, que também faz parte aqui da direção desse movimento, que é o NUSP, está dizendo Feliz Ano Novo, hoje é o Ano Novo Chinês. E ó, não esqueça, Ana, de pôr para a gente colaborar. Quando Sim. Você gravar, põe o nosso nome, que eu faço questão de colaborar com a divulgação, tá bom? Com certeza. E eu também vou editar e vou jogar para o YouTube também. E aí mando o link para cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Envie essa live para outras pessoas, ajudem-nos a salvar vidas, né? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.